Graça e paz, boa noite a você que está nos assistindo mais uma vez. Que Deus te abençoe e te dê um culto abençoado na presença dEle. E eu convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 125. Salmo 125. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Nós não seremos abalados, a nossa fé não será abalada, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas em todo tempo. E é por isso que nós podemos entoar louvores a Ele, declarar o quanto Ele é bom, o quanto o seu amor não falha, o quanto Ele está conosco em todo tempo. Feche os seus olhos aí onde você está, na sua casa, e vamos orar ao Senhor nesta noite. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, Jesus, pela salvação. Eu te agradeço, Deus, porque o seu amor nos encontrou, porque tu nos amaste primeiro. E é por isso que nós podemos celebrar e nos alegrar. Ó Deus, eu te peço, atinja cada casa, cada lar nesta noite. Que os teus filhos sejam cheios da tua unção. Que eles possam experimentar a tua graça sendo derramada sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nome do Senhor nessa noite. Você pode aplaudir aí na sua casa nesse momento? Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus.
do Deus vivo, aquele que não falha, mas aquele que permanece vez após vez a nos sustentar. E nós cantaremos que as promessas do Senhor, elas se cumprirão sobre as nossas vidas. Não importa aquilo que Ele te prometeu, vai se cumprir. Você pode crer, você pode tomar posse dessa palavra. Assim como Abraão e Sara, Deus os prometeu um filho e Ele foi fiel para, no tempo que Ele havia prometido, cumprir a palavra dEle. O Senhor Jesus, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus a quem nós servimos. E você pode crer que vez após vez Ele vai continuar mantendo-se fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Toma posse dessa palavra. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais, jamais falhou. Celebre o Senhor aí na sua casa, porque as promessas do Senhor ainda estão de pé. Você pode celebrar porque Ele é fiel. Ele vai cumprir sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Exalte a Ele. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu
Jesus. Eu creio nas tuas promessas sobre a vida dos teus filhos. Declare comigo. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Lamentações que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E a nossa esperança está no Senhor. O salmista vai dizer lá no Salmo 139, do versículo 13 ao 16, bem assim: Tu formaste meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. O amor do Senhor é tão profundo que Ele nos conhecia mesmo antes de nós nascermos. Você está nos assistindo nessa noite, receba essa palavra de encorajamento, essa palavra para o seu coração, de que o Senhor Jesus, Ele te planejou. Você não é obra de um acaso, mas você é totalmente, propositalmente feito pelo Senhor para algo excelente, para algo maior. E você pode declarar nessa noite que Ele te ama. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, pelo teu amor. Pai, pela tua bondade, pela sua fidelidade. O Senhor nos gerou de forma tão extraordinária, Senhor Jesus. Nos formaste no ventre da nossa mãe. Com cuidado, o Senhor nos gerou com cada uma das nossas características. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor. Seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me amou. Ele me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder, correr sem te ver nos momentos. E Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Nós te louvamos, Jesus, porque Tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo, poderoso, o Rei, o Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem promessas sobre nós e estas promessas se cumprirão, porque a Tua palavra é viva. Deus, eu te louvo porque o Senhor nos formou de forma tão delicada, de forma tão extraordinária. Ah, Senhor Jesus, obrigado pelo dom da vida. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Rendemos graças ao Teu nome nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E a você, mãe, que está nos assistindo nessa noite, feliz Dia das Mães. A você que Deus concedeu a bênção de gerar. Nós somos gratos a cada uma de vocês, mães. E nós, como igreja, preparamos uma lembrança para você neste dia. Você recebeu um presente via correio e nós queremos agora homenageá-la, cantando uma canção, falando de como você, mãe, é importante para cada um de nós. Retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de
dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdoa as vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Ai, como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdoe pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdoe pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Graça e paz, meus queridos irmãos, boa noite. Que Deus abençoe você nessa noite, abençoe a sua família. É um prazer para nós partilharmos a palavra de Deus num dia especial para todos nós, né? Hoje, a gente como igreja, no preparar desse culto, nós pensamos de alguma maneira muito simples a fazer uma menção e honrar a vida das mães, daquelas mulheres que Deus tem levantado para abençoar as famílias, para cuidar dos seus filhos e para que elas sejam lembradas no dia de hoje. Eu sei que essa situação, né, impediu de muita gente estar ao lado da sua mãe, dar um abraço, um beijo na sua mãe e partilhar talvez de uma mesa de domingo com alegria, né, e com gratidão no coração. Mas mesmo distantes, mesmo no meio de toda essa situação, a gente como igreja, né, pensou de trazer um pouquinho de calor, né, para o coração das nossas mães, mostrando quão elas são importantes para nós, mostrando que nós como igreja sabemos que elas têm um papel vital na sociedade, vital na história
e sermos gratos a Deus pelo cuidado do Senhor na vida de cada uma delas. E para trazer uma mensagem nessa noite e partilhar com os irmãos relacionado a um tema, né, voltado para a questão das mães também, nós escolhemos o texto de Mateus, capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus. Nós não vamos fazer a leitura desse texto, porque são muitos nomes e às vezes são detalhes que nós nos perdemos na leitura, mas a genealogia de Jesus, ela traz para nós a presença de 4 mulheres, 4 mães que fizeram parte da história para que culminasse com o nascimento de Jesus, para que ele, né, pudesse vir ao mundo e trazer a salvação para todos nós. Deus caprichosamente escolheu na história 4 mulheres, e essas 4 mulheres são parte da genealogia de Jesus. São elas: Tamar, esposa de Judá e mãe de Pérez e Zera; Raabe, esposa de Salmão, mãe de Boaz; Rute, esposa de Boaz e mãe de Obed; e Maria, esposa de José, mãe de Jesus. Cada uma delas foi usada num momento determinado da história, num contexto que o povo de Israel estava vivendo, num desafio, e na vida de cada uma delas nós aprendemos uma lição. E como filhos que somos, né, todos nós aprendemos muita coisa com as nossas mães. Mãe, quando a gente pensa em mãe é exemplo de amor, de carinho, de cuidado. Mãe é exemplo de abnegação. Mãe é exemplo de renúncia. Mãe é exemplo também de ternura, de compaixão, de disciplina, quando é necessário que a disciplina seja aplicada. E toda essa ação, né? A mãe, ela tem multifacetas. A mulher, ela tem essa capacidade de se inventar e se reinventar em vários papéis para cuidar dos seus filhos. E todo esse esforço, toda essa dedicação, todo esse empenho que nós recebemos do coração das nossas mães moldam a nossa vida. Dão para nós a base para que nós nos tornemos homens e mulheres abençoados e abençoadas pelo Senhor e com uma visão correta da sociedade. Quando a gente olha a história dessas 4 mulheres, e eu quero partilhar um pouquinho sobre cada uma delas, nós vemos algumas características de mulheres que temiam a Deus e de mulheres que lutaram por ideais que eram necessários serem lutados e defendidos neste momento da história de Israel. Tamar, a Bíblia nos fala sobre a lei do levirato, que se um homem com casamento com sua esposa, né, vivendo a vida conjugal com sua esposa, viesse a falecer, de acordo com a lei daqueles dias, o irmão mais novo, né, tomaria aquela esposa por mulher, né, aquela mulher por sua esposa, melhor dizendo, e traria descendência ao seu irmão falecido. Tamar, ela viveu essa realidade. A Bíblia diz que ela fora a esposa de Er, que era um homem perverso de coração, e por causa dessa perversidade de coração, ele veio a falecer. A lei dizia que o irmão que viesse a seguir deveria tomá-la por esposa. E ela foi tomada por esposa por Onã, que agiu de maneira leviana. Quando ele se deitava com Tamar, ele não permitia que ela gerasse filhos. E Deus viu essa situação, Deus entendeu essa maldade do coração de Onã, e ele também veio a falecer. Tamar foi até Judá e disse: olha, eu não posso ficar envergonhada, eu não posso ficar exposta na sociedade da maneira como a sociedade é. Eu preciso ter alguém que me tome realmente para que eu seja esposa e eu continue a minha vida. E Judá disse: olha, o meu filho mais novo, que é o meu filho Selá, ele é muito criança, ele é muito jovem ainda, e ele não tem condições de fazer uma família com você. Mas quando ele se tornar jovem, ele vai tomar você por esposa. A palavra do Senhor diz que Selá cresceu, Judá não cumpriu a sua promessa, e Tamar ficou na casa de seus pais envergonhada pela situação. Tamar, sabendo que Judá estaria em viagem, ela tira as suas vestes de luto, ela se veste como uma meretriz, ela vai para a beira da estrada. Judá passa por Tamar a ver. Em princípio, ele não dá atenção para aquela mulher, mas havia uma ação de Deus, um plano de Deus para que a justiça fosse feita naquele momento.
e Judá se deita com Tamar. Quando Judá vai embora, ele diz: olha, eu vou mandar um cabrito para você, porque você se deitou comigo. E ela disse: olha, muito bem, só que eu quero que você me dê um sinal de que você vai honrar a sua palavra. Deixe comigo o seu bordão, o seu selo e o seu cajado. E quando vier alguém trazer o cabrito, eu devolverei esses itens como uma prova de fé da nossa conversa e do nosso pacto. No outro dia foram levar o cabrito até onde estava a meretriz, onde Tamar havia estado. E não havia mais ninguém ali. Tamar já se havia se retirado e ela não estava naquela localidade. Os homens foram chamados, ninguém sabia que existia uma meretriz naquele lugar. Tamar fez dessa maneira, e a Bíblia nos conta, a Bíblia nos diz que ela engravidou de Judá. Passado 3 meses, fora conhecido, fora descoberto no meio do arraial, no meio do povo, que Tamar estava grávida. Judá ouviu falar sobre isso e ele ficou enfurecido. Ele diz: olha, minha nora desonrou o nome da minha família. Minha nora agiu de maneira leviana, agiu de maneira covarde, ela vai ser morta. Traga ela aqui para que ela seja morta. E aí, Tamar, tendo nas suas mãos o bordão, o selo e o cajado, ela diz: olha, o homem de quem eu engravidei é dono desses pertences. Quando esses pertences são enviados a Judá, e Judá vê aqueles pertences, ele se envergonha, ele reconhece o seu erro, ele reconhece que o leviano da história havia sido ele, por não cumprir o pacto com Tamar, de dar seu filho Selá a ela, para que ele se tornasse esposo dela, e ele fala: olha, ela é muito mais justa do que eu. Na verdade, ela não deve ser apedrejada, na verdade, ela não deve ser morta, mas ela simplesmente teve uma ação de justiça, porque eu agi de maneira injusta. É claro que todo esse contexto da história de Judá e da história de Tamar mexe com a nossa moralidade, mexe com aquilo que nós entendemos como certo ou como errado. Mexe com a nossa conduta, com os nossos princípios, com os nossos valores, incomoda-nos em relação a isso. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que havia um plano de Deus, havia uma ação de Deus na vida de Tamar, para que Tamar fosse protegida, para que Tamar fosse cuidada e para que a bênção do Senhor fosse sobre a vida dela. O que eu quero deixar em relação a essa primeira mãe para o seu coração? É que a mãe sempre vai buscar aquilo que é justo. Toda mãe é justa. Quando às vezes ela tem mais do que um filho, e há às vezes entre eles uma disputa, uma conversa, uma briga, algum desentendimento em relação a alguma coisa, a mãe não demonstra favoritismo. A mãe não demonstra preferência. A mãe sempre vai olhar e vai dizer: olha, o que é certo é isso aqui, o que é justo é isso aqui. Quando o filho chega da escola, quando o filho chega do trabalho, chega de uma viagem, acontece alguma coisa e ele às vezes esbraveja, ele conta para ela a situação, ele expõe o seu coração, ele fala dos seus sentimentos, achando às vezes que ele está coberto de razão. A mãe vai olhar para ele e vai falar assim: não, mas isso está errado, você agiu errado. O que nós aprendemos com isso? Há no coração da mulher sempre um senso de justiça. E ela vai plantar isso no coração dos seus filhos, para que sejam homens ou mulheres íntegros, para que sejam homens ou mulheres equilibrados, para que sejam homens ou mulheres que vão viver acima das suas preferências ou acima dos seus desejos. E olhem para o seu semelhante, e olhem para a realidade de maneira justa e ajam com justiça. A grande lição do que acontece com Judá e com Tamar é que Deus é justo e Deus cuida de nós e Deus vai agir com justiça na nossa vida e em nosso coração. A segunda mãe, a segunda história que nós vemos na história da palavra, da genealogia de Jesus, é Raabe. Raabe não era uma mulher credível. Raabe não era uma mulher que nós pudéssemos olhar e dizer elogios sobre a sua conduta, sobre a sua postura, sobre o seu estilo de vida. Raabe era considerada uma prostituta que vivia em Jericó. Mas a palavra do Senhor diz que Josué mandou de Sitim até Jericó alguns espias, para que eles fossem olhar a cidade e para que eles pudessem estabelecer
uma leitura a respeito da realidade daquela cidade, porque Deus já havia dado Jericó nas mãos dos israelitas. Raabe já tinha ouvido falar daquilo que Deus estava fazendo através da vida dos israelitas. E Raabe foi uma mulher de fé. Ela acreditou na ação de Deus e ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus que estava à frente de toda e qualquer circunstância naquele tempo. E que o Deus de Israel, em detrimento de qualquer outro Deus que era adorado naqueles dias, era o único e verdadeiro Deus. A história chega até o rei de que Raabe estava recebendo espias de Israel. O rei envia um comando, uma tropa, que vai até onde Raabe está. E Raabe esconde os espias, os protege, os guarda em segurança, para que aqueles homens pudessem voltar até o arraial dos israelitas e trazer o relatório referente à cidade de Jericó. A Bíblia diz que Raabe faz uma leitura correta da situação. Ela diz àqueles espias da seguinte forma, ela disse: olha, ouvindo tudo o que tem acontecido, o nosso coração se desmaiou. Em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. A palavra do Senhor em Hebreus 11 fala sobre a fé de Raabe. Diz que pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. A palavra em Tiago, capítulo de número 2, também nos fala sobre a vida de Raabe e o seu exemplo, e nos fala que ela foi uma mulher que agiu de maneira correta em relação àqueles emissários de paz. O que eu quero que você entenda na noite de hoje? Raabe é um estereótipo de uma mulher de fé, uma mulher que entendeu a ação de Deus e mesmo colocando a vida dela e a vida da família dela em risco, porque se o rei soubesse que ela de fato conseguira abrigar aqueles espias na sua casa, ela seria morta e toda a sua família seria morta. Ela poderia ter tido uma atitude voltada para o seu bem-estar num primeiro momento, em entregar aqueles espias nas mãos dos homens de Jericó. Mas ela compreendeu que aquilo que estava acontecendo naquela cidade e aquilo que iria se passar através das mãos dos israelitas era uma ação de Deus. E ela teve fé para confiar no Senhor. Ela teve fé para depender do Senhor. Ela teve fé para se arriscar, colocando a sua vida em risco, a vida da sua família em risco, para que verdadeiramente a vontade de Deus fosse feita. Isso é uma grande lição para nós e a gente aprende isso com as nossas mães. Como nós vemos na igreja, como nós vemos na sociedade, como nós vemos nas famílias, homens e mulheres que verdadeiramente renegam muitas coisas, mas se posicionam numa postura de fé e de confiança na ação de Deus e na autoridade divina. É muito bom nós vemos as mães orando pelos seus filhos. É muito bom quando nós vemos mães que ensinam a palavra de Deus para o coração de seus filhos. É muito bom quando nós vemos que os filhos às vezes chegam cansados, tristes, abatidos, preocupados, e a palavra daquela mãe é uma palavra de encorajamento, não só para o coração do seu filho, num contexto de que ele vai vencer ou de que as coisas vão dar certo, mas uma palavra de encorajamento da dependência do Senhor, do conhecimento do Senhor, do exercício da fé no Senhor. Nós vemos várias histórias na palavra de Deus mostrando mães que oravam, mães que cuidavam da vida espiritual de seus filhos e abençoaram a vida de cada um deles. Terceiro exemplo que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite está na vida de Ruth. Ruth é o exemplo de uma mulher que é uma companheira fiel. Mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a um cenário de caos, de luto, de perda, Ruth se posiciona de uma maneira fiel e se torna uma companheira leal de Noemi. A Bíblia diz que o esposo de Noemi, o esposo de Ruth, o esposo de Orfa haviam falecido. Claro que num período de anos entre os falecimentos de cada um deles. A Bíblia nos diz que Orfa e Ruth, elas eram noras de Noemi. Noemi as reúne, porque a terra onde elas viviam estava passando por um grande período de escassez, um grande período de fome.
A Bíblia diz que elas a chama e diz, olha, voltem para a casa de vocês, voltem para o lar de vocês, voltem para a família de vocês e recomecem a vida de vocês da melhor maneira que vocês puderem. Eu vou voltar para a terra dos meus pais e ali eu vou passar os últimos dias da minha vida. Se você entender o cenário que acontece ali, eram 3 mulheres que eram viúvas, desamparadas, sem recurso, sem condições de subsistência, sem condições de manutenção. Orfa chora, elas choram entre elas. E Orfa se despede de Noemi e toma o seu caminho e volta para a sua vida. Mas Ruth diz, não me intes para que eu te deixe, e não me obrigue, porque eu vou te seguir. Para onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que sentença maravilhosa que nós vemos no coração de Ruth para a sua sogra Noemi. Ela disse, eu estou com você, eu vou estar do seu lado, eu vou caminhar com você, eu vou chorar com você, eu vou viver as dores que forem necessárias ao seu lado, eu vou enfrentar as dificuldades do seu lado, eu vou enfrentar os desafios junto com você, e aquilo que Deus for fazer na sua vida, eu estarei junto para participar deste momento. De uma maneira maravilhosa, a história de Noemi, a história de Ruth, é marcada pela providência de Deus. Deus levanta Boaz como aquele resgatador. Deus levanta Boaz, que toma Ruth como esposa. E na velhice de Noemi, ela é cuidada, ela é amparada. Ruth tem o privilégio de gerar filhos. Ruth tem o privilégio de recomeçar a sua vida. Tem o seu nome honrado, tem a sua história honrada. Porque nós vemos que ela foi uma companheira fiel e acreditou naquilo que Deus estava fazendo na vida delas. Toda mãe é assim. Quando nós, na nossa jornada de vida, na nossa caminhada, nós às vezes precisamos chorar, é no ombro da nossa mãe que nós corremos para chorar. O abraço do pai é muito gostoso, faz bem para a nossa alma, nos alimenta, mas o aconchego da mãe, o carinho da mãe. Há muitos filhos que só de olhar para a sua mãe, ele já sabe o que ela está pensando, e há muitas mães que só de olhar para o filho, ela já sabe tudo o que está acontecendo conosco. A mãe tem essa capacidade de discernir a nossa alma e de compreender aquilo que está no nosso coração. E a mãe é companheira. Ela muitas vezes passa a madrugada ao lado da nossa cama, ela nos ajuda num afazer doméstico, num estudo, num trabalho escolar, ela nos ensina os primeiros passos da nossa caminhada. Quando nós vamos amadurecendo e crescendo na vida, no momento dos estudos, no momento da escolha de uma profissão, ela vai nos orientar, ela vai nos encorajar, ela vai nos incentivar. No momento que nós vamos constituir a nossa própria família, ela vai estar do nosso lado, sonhando conosco, torcendo pela nossa felicidade, nos dando conselhos. Quando nós temos os nossos filhos, ela vai para a nossa casa para nos ajudar nesse processo. Quando nós olhamos a postura e a figura da mãe, ela tem toda essa capacidade de ser uma companheira fiel em todo o tempo. Ruth foi assim, alguém que acompanhou, alguém que se dedicou por alguém que ela amava. E finalmente, o último exemplo que eu quero trazer para nós pensarmos na noite de hoje é o exemplo de Maria. Maria é aquela que foi agraciada por Deus, aquela que foi escolhida entre todas para que ela pudesse gerar em seu ventre não um bebê concebido da naturalidade do relacionamento de um homem e de uma mulher, mas um bebê que viria mudar a história da humanidade, que fora gerado pelo Espírito Santo de Deus. O anjo do Senhor aparece a Maria e Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, fala sobre isso, que ela estava na lida, no seu dia a dia, nos seus afazeres, e ele olha para ela e diz assim: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Nós vemos o grande exemplo de uma mulher que fora abençoada por Deus, favorecida por Deus. E isso mostra para nós o cuidado que o Senhor tem por cada mãe. Nós sabemos que há mães que geram um filho só, há mães que têm 5 filhos, há mães que têm 10 filhos, há mães que às vezes não puderam gerar no seu ventre o filho, mas na sua caminhada tem filhos do coração que cuidam, que lutam por eles, que dão a vida por eles, como se tivesse saído de suas próprias entranhas. E nós vemos o amor de Deus pela família, cuidando de cada uma dessas mães. As mães são agraciadas pelo Senhor. As mães são amadas pelo Senhor. O diabo, de todas as formas, ele tenta deturpar a figura materna. Ele tenta levar a figura materna a uma figura sem importância. Ele tenta levar a figura materna como uma figura frágil, uma figura debilitada, uma figura que não tem influência, ou então como algo que não serve de referência. Satanás muitas vezes tenta levar as mulheres a uma vida de engano, a uma vida de erro, a uma vida de pecado, para que a referência de graça, a referência de amor, a referência de cuidado, ela seja perdida no coração de uma criança, no coração de um jovem, no caminhar da sua vida. Mas Deus, de uma forma especial, Ele abençoou a vida de Maria, dizendo: olha, você é favorecida, você está sendo agraciada, você está sendo cuidada por mim. E da mesma maneira eu quero deixar isso para o coração de cada mãe na noite de hoje. Você que tem o seu filho presente, você que talvez esteja distante dos seus filhos, você que talvez por um infortúnio da vida já não tenha os seus filhos ao seu lado. Deus ama cada uma de vocês. Deus cuida de cada uma de vocês. Deus enxuga cada uma das vossas lágrimas. E Deus tem planos de paz, de graça e de vitória para o vosso coração. A sua tarefa, o seu ministério, o seu chamado é extremamente importante para uma sociedade saudável, para a constituição de homens e mulheres de bem, famílias que verdadeiramente possam conhecer a Deus, amar a Deus e causar a diferença na humanidade. O que nós aprendemos com a vida de cada uma dessas mulheres? Eu quero resumir para que nós possamos orar nessa noite. Tamar é aquela que espera que a justiça seja feita. Deus sempre fará a justiça pelo seu povo. Deus nunca vai desamparar o seu povo. Deus nunca vai desamparar o clamor do necessitado. E Deus está olhando o coração de cada homem, de cada mulher nessa noite, trazendo uma sentença de justiça. Raabe é aquela que crê na fidelidade de Deus, porque ela arrisca tudo. Ela corre todos os riscos, baseada numa promessa de que quando viesse a sentença de morte sobre Jericó, a casa dela seria protegida, o lar dela seria protegido e a família dela seria resgatada. E ela acredita nisso, e ela vê a fidelidade do Senhor abençoando, protegendo e salvando a sua família. Ruth é aquela que é uma companheira fiel, que independente das circunstâncias, favoráveis ou adversas, ela está ao lado, encorajando, acreditando, sonhando e dedicando com todas as suas forças pelo melhor. E Maria é aquela que é agraciada, aquela que recebe uma ação de Deus sobre o seu coração, bem-aventurada e caminha com força e com ânimo na sua jornada. Que Deus possa abençoar cada mãe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus traga renovo sobre o coração de cada mulher nessa noite. Que a bênção do Senhor seja também sobre o coração de cada homem, cada jovem, cada filho que está assistindo essa mensagem. E que nós possamos entender que Deus é Deus da família e é um Deus que cuida de nós. Nós queremos orar pelas mães neste momento. Eu quero convidar que cada uma possa fechar os seus olhos junto com a sua família, baixar a sua cabeça e receber uma oração para o seu coração. Mas não sou eu que vou fazer essa oração. Eu convidei um filho mais novo, um filho mais jovem, para que possa estar abençoando e orando, colocando a vida de cada mãe na presença do Senhor. E vamos receber essa oração no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Amém?
eu queria desejar um feliz Dia das Mães e também eu queria fazer uma oração por todas as mães. Senhor, meu Deus, ó Pai, abençoe todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Também abençoe principalmente as mães, capacite-as e também façam que elas sejam cheias do Teu Espírito. E também prova comida para elas, para que elas tenham comida suficiente para sobreviver. Cuide delas, dê saúde para elas. Também livra elas de todo o mal. E também nós te agradecemos por ter cuidado por todas as mães dessa igreja. E ajude-nos. E obrigado por tudo que tu fizeste com essas mães dessa igreja. E faça que elas façam feitos extraordinários, para que elas sejam mulheres de Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Rapidamente passar para vocês os nossos avisos, as nossas orientações. Primeiro, ainda nós não temos atividade de meio de semana, tá? Não há atividade no meio de semana. Segundo, os nossos cultos presenciais, né, com a quantidade reduzida e sendo feitas por agendamento na secretaria, continuam acontecendo na sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Caso seja necessário, um fechamento total, nós estaremos avisando os irmãos. E agradecemos os queridos por todo o apoio, né, que as famílias têm se mobilizado, têm procurado servir em relação à questão dos alimentos. Irmãos, a demanda tem aumentado, a necessidade tem aumentado e é muito importante que nós auxiliemos o Ministério de Ação Social da nossa igreja, trazendo o nosso alimento na casa do Senhor. Não esqueça de exercer a sua fidelidade, entregando o seu dízimo a Deus, seja através do PicPay, seja através de transferência bancária, seja trazendo na igreja, no horário de funcionamento da secretaria, ou agendando com algum dos diáconos. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta ao Senhor e faça isso com alegria, faça isso com fé no seu coração, sabendo que Deus tem trazido a provisão e continuará trazendo a provisão. E finalmente, queridos, os irmãos que desejam cear durante o mês de maio, desejam receber uma visita nossa na porta da sua casa, nós não precisamos entrar. Agende com a secretaria para que nós possamos levar a Santa Ceia até o portão da sua casa, orar por você e pela sua família, para que você possa tomar a ceia. Ou se você quiser vir à igreja num determinado momento do dia com sua família, para um atendimento individualizado de ceia, agende com a secretaria, converse com o aspirante Larissa, que nós vamos achar um meio de atender todas as famílias. Nós já temos, irmãos, atingido quase 170 pessoas no entregar a ceia, seja nos cultos presenciais, em algumas visitas e alguns agendamentos que foram feitos na secretaria da igreja. Estamos disponíveis para servir os irmãos. Guarde isso no seu coração. Nós não estamos julgando, nós entendemos a realidade, sabemos o desafio de cada um, cada caso é um caso. O nosso desejo é servir e abençoar a igreja do Senhor aqui em Guarapari. Amém, queridos? Deus abençoe, uma boa noite de paz, de renovo, uma semana abençoada na sua vida, no nome de Jesus.